Sabe aquela história de seguir um tratamento médico certinho, à risca? Por que será que isso é tão, mas tão difícil? Parece uma coisa simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais complexa do que a gente imagina. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando na pesquisa da Silvana Leite e da Maria Vasconcelos, para entender esse tal de paradoxo da adesão. Então, vamos lá, direto ao ponto. Olha só que curioso. A gente vive numa era em que se consome muito, mas muito remédio. É um fato. Ao mesmo tempo, um número gigante de pessoas simplesmente não segue o tratamento que o médico passou. É uma contradição enorme, não é? Se todo mundo quer se sentir melhor, por que seguir a receita é tão complicado? É esse mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Bom, para começar a desembolar esse novelo, a primeira coisa é entender o tamanho do problema. E olha, não estamos falando de um ou outro caso isolado, não. O que a pesquisa mostra é que não seguir o tratamento é, na verdade, uma parte quase que fundamental do nosso comportamento quando o assunto é saúde. E segura essa informação porque ela é super importante. Não conseguir seguir um tratamento direitinho não é exceção, é a regra. Acontece no mundo todo. Não é uma falha de caráter, um deslize pessoal, é uma experiência que, em algum momento da vida, praticamente todo mundo já passou. E aí que a pesquisa traz uma citação do Ruyon, que é assim, de virar o jogo. É forte e vai totalmente contra o que a gente pensa. A frase é: o normal é não aderir. Pronto. Uma frase curta que obriga a gente a virar a chavinha na cabeça e olhar para tudo isso de um jeito novo. E se aderir ao tratamento for a exceção, e não o padrão? E para ilustrar isso, pensa só nessa situação. O médico passa uma receita e a pessoa fica ali pensando, questionando, botando 1000 coisas na balança antes de decidir seguir. É um processo super complexo. Agora, e quando vem aquele conselho do vizinho ou da tia? Toma esse chazinho aqui, que é batata. Muitas vezes a gente aceita na hora, sem nem piscar. O que isso quer dizer? Que a nossa decisão sobre saúde é muito mais pessoal, muito mais social do que a gente costuma pensar. Ok, então se não seguir o tratamento é a coisa mais comum do mundo. O que os especialistas fazem para entender isso? Para onde eles olham? É como se fosse um quebra-cabeça e agora a gente vai ver onde eles costumam procurar as peças para tentar montar essa imagem. Normalmente, a pesquisa foca em 4 pontos principais. Primeiro, o tratamento em si. É muito complexo, os efeitos colaterais são chatos. Segundo, o profissional de saúde. O médico explicou direito? Foi simpático. Terceiro, a própria doença. É uma coisa crônica? Não tem sintoma? E, claro, por último, o paciente. Quais são as crenças da pessoa, o que ela sabe sobre a doença, qual a situação financeira dela? Olhando assim, parece que cobriram todas as bases, né? Mas Pois é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque mesmo com toda essa investigação detalhada, o trabalho da Leite e da Vasconcelos mostra que existe um buraco gigante nisso tudo. Uma peça essencial desse quebra-cabeça que, na maioria das vezes, fica esquecida na caixa. então, imagina a cena. Os pesquisadores pegam aqueles 4 fatores que a gente falou e dissecam cada um deles. O paciente vira um objeto de estudo, colocado debaixo de um microscópio. O médico, o tratamento, tudo é analisado nos mínimos detalhes. É quase uma investigação policial, sabe? Procurando o culpado pela não adesão. Só que no meio dessa investigação toda, eles esquecem de dar atenção à voz da pessoa mais importante dessa história, o próprio paciente. O papel ativo que a pessoa tem, o que ela pensa, como ela interpreta tudo aquilo, isso muitas vezes é deixado de lado, como se fosse um detalhe menor, e não o centro de tudo. Isso nos leva direto para a grande conclusão dessa história toda. Se a gente quer de verdade entender por que as pessoas seguem ou não um tratamento, a gente precisa mudar completamente o nosso foco. É preciso uma nova maneira de pensar que coloque o paciente num lugar totalmente diferente dentro do seu próprio tratamento. A proposta aqui, então, é repensar a própria palavra adesão. Aderir não é só obedecer ordens de forma passiva, tipo faça isso e pronto. A verdadeira adesão, segundo essa perspectiva, é um processo ativo, é uma parceria, onde o que a pessoa pensa, no que ela acredita e a participação dela não são vistos como problemas, mas sim como a parte mais importante do plano. Ou seja, a grande lição que fica é bem clara. Para a gente resolver esse paradoxo da adesão, a pesquisa e a prática médica precisam mudar o seu centro de gravidade. A chave do sucesso não é descobrir como fazer as pessoas obedecerem. A chave é entender de verdade o que elas estão vivendo, o que elas pensam e colocar essa experiência no centro de todo o cuidado. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo refletir. Pensa bem. Como é que um tratamento pode dar certo se todo o plano é montado ignorando a realidade, as crenças e a participação ativa da pessoa que, no fim do dia, é quem vai ter que seguir aquilo tudo? As chances de sucesso ficam bem pequenas, né?
A resposta para essa pergunta talvez mude para sempre o jeito como a gente enxerga a saúde.